Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, e a você que, mesmo sendo aluno, pode estar conosco neste dia e nós juntos vamos estudar a terceira dessa série de lições sobre Atos dos Apóstolos, a Igreja dos Gentios. E a lição de hoje, veja bem aí, o título é A Graça que Alcança Todas as Nações. E este vídeo é da aula comentada. Neste canal nós temos duas aulas, dois estilos, modelos de aula disponibilizado. Um é o tradicional que eu uso sempre para minha própria escola dominical e este comentado, entendendo que a maioria dos irmãos se sente mais à vontade com essa maneira. Nós fazemos um roteiro para a comentada que você vai ver na tela, apresentado um pouquinho diferente, mas ele é disponibilizado para você imprimir na descrição deste vídeo. Portanto, há um link lá. Fique à vontade de abrir e baixar para seguir conosco. Então, nós vamos começar com a lição de número 3 e, portanto, na página 20, eu vou saltar as leituras, entendendo que nós já fizemos essa leitura, já estudamos essa lição. Vamos estar acrescentando, né, aqui para você alguma coisa, alguma explicação da nossa parte. E nesta aula, especialmente, eu penso que o tópico mais aplicável, onde nós vamos encontrar mais coisas para trazer ao nosso dia a dia, está no último tópico, portanto, o terceiro tópico dessa lição. Mas se você quiser uma aula com mais vinculada com os textos bíblicos, não deixe de dar uma olhada, né, no nosso vídeo tradicional. Na mesma lição, é só bater aí Prof. Manuela Barros e você vai ver a lição tradicional, a lição 3, por exemplo, você vai ver dois estilos de vídeo, você procure lá porque vai estar semanalmente, nós publicamos as duas. Em verdade, nessas últimas 2 semanas eu tenho publicado a outra primeiro, inclusive por questão do meu tempo aqui. Mas vamos à nossa leitura da revista. Portanto, na página 21, tópico 1, vamos começar já daí, e o texto nos diz o seguinte, deixa eu baixar aqui, diz o tópico primeiro diz, quando a graça preserva a unidade da igreja, o concílio de Jerusalém. Vamos lá. Realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, este concílio, no caso, reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. E é interessante aí que ele se refere ao versículo 1. Eu penso que a gente tem esse versículo aqui, deixa eu ir lá com você então, porque esse aí é interessante nós olharmos para ele. Diz aí Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, leia comigo o que está escrito aí no final, não podeis salvar-vos. E é só aí que eu quero frisar. Este é o problema que causou este concílio ser levantado. Esta palavra aí foi o que causou a existência, o que fez este concílio que nós estamos estudando dele agora, se reunir. Concílio significa se juntar, né? Um grupo de liderança se junta, várias pessoas se juntam para uma decisão. Então veja de volta no versículo aí, é que Paulo e Barnabé fazendo as suas missões, alguns irmãos da Judeia, eu estou voltando ao texto do versículo, tá? Veja aí, alguns que tinham descido da Judeia, tá vendo? Ensinavam aos irmãos, ou seja, aqueles que já tinham sido convertidos, já estavam salvos, tinham convertidos pelo ministério de Paulo, ok? Aí, o que essas pessoas ensinavam? Se vocês não se circuncidarem conforme o uso de Moisés, o que diz depois, todos juntos? Não podeis salvar-vos. E este foi o grande problema para Paulo. Se você ler o resto do texto aí, é muito importante nós lermos e meditarmos, né, nessa parte histórica do que está acontecendo. E no outro modelo de aula eu li cada bloco também com os irmãos, mas se você entender aqui, professor, aliás, você vai ler com certeza, né, pelo menos estas partes. É muito importante nós, como professores, lermos e relermos e tomarmos cuidado, né, atenção nos detalhes para que nós possamos caminhar com confiança na explicação na sala de aula. Mas então o ponto central aí que nós devemos entender sobre este concílio de Jerusalém, eu acho que o mais importante é a causa, né? A causa. E a causa aí não é questão da circuncisão por dizer, não é questão dos judeus se circuncidarem ou não. Isso aí é um tópico, em verdade, um tanto profundo de estudo.
que não nos toca muito porque nós somos igreja, mas para entendermos o contexto daqueles que são judeus, né? Mas nesta aula o importante para nós é isso, é que estes irmãos judeus, e é interessante nós entendermos que eles também eram irmãos, ok? Então eles eram também salvos pela fé em Cristo Jesus. Então judeus, salvos pela fé em Cristo Jesus, disseram aos irmãos gentios, salvos pela fé em Cristo Jesus, que eles não estavam salvos, que para se salvar não só necessitavam o que Paulo pregou para eles, mas também a obediência à circuncisão. E este é o problema. Se eles sugerissem agradar a Deus através da circuncisão, seria uma colocação. Mas quando alguém, diante do evangelho da graça de Cristo Jesus, diz que é necessário mais alguma coisa do que a graça, então você cancela, aniquila a graça. E quando Paulo ouviu esta palavra dele, disse, não, irmãos, não é assim, não pode ser assim. E como não houve entendimento entre eles, então eles decidiram ir para Jerusalém e chamar o concílio dos anciãos da igreja para decidirem sobre este, em verdade, tão importante negócio. Vamos voltar à leitura na nossa lição, eu dei este contexto aí para você, voltando lá na página 21. O segundo parágrafo aí, começando em contudo. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Claro que aí eu vou fazer um outro parênteses, o pastor botou em parênteses o texto de Romanos, tá? Para os irmãos judeus da época, eles não tinham o texto de Romanos. Então, a conclusão que a pessoa que foi mais capacitada e usada para nos explicar a graça, o Espírito Santo usou a pessoa de Paulo, né? Claro que outros mencionam, explicam os escritos no Novo Testamento de Pedro. Até Jesus anuncia este período que haveria de vir, mas é do nosso entendimento que houve uma transição aí, principalmente para esses que são judeus, né? Então, nós vemos que a circuncisão ela não servia para justificação, mas o povo judeu entendia, sendo parte de uma lei cuja obediência à lei trazia eles em bom estado para com Deus. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança a todos pela graça. E eu penso que o primeiro subtópico é só este aí. Então vamos voltar para cá e eu vou levar você agora ao meu roteiro que eu estou compartilhando com você. Se você imprimir, você vai ficar num papel como esse, mas na tela eu vou colocar assim para você. O Concílio de Jerusalém. Eu botei aí ler Atos 15:1 e a gente já leu, né? Aí eu vou escrever a minha explicação. O Concílio de Jerusalém visou decidir se a graça era suficiente para a salvação ou se era necessário se circuncidar. E a palavra-chave aí é para salvação. Ok? Se é certo ou não para um judeu se circuncidar, se um crente pode ou não se circuncidar, são outras colocações. A principal colocação que faz com que esta palavra desse judeu seja errada é que a circuncisão é necessária para que haja salvação. E é isso somente que nós temos, na minha opinião, focar neste subtópico aí, né? Vamos ao perdão aqui, deixar eu voltar a mim, porque apertamos no botão errado aqui. Vamos voltar à revista aqui e ao subtópico segundo, que diz o relatório de Pedro. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é o que aconteceu lá no concílio, tá? O que aconteceu? Foram 3 participações. No meu outro esboço, nós focamos esse primeiro tópico nessas 3 participações e lemos cada uma delas. O relatório de Pedro, eu não vou ler com você, mas essa é a primeira parte, é o segundo tópico nosso aí. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. Eu vou fazer uma pausa aí, porque aí a gente fica sem entender pelo texto do pastor aí, que maneira é esse conceder o Espírito Santo? Porque todo aquele que é salvo recebe o Espírito Santo. Mas o ponto de Pedro aí não era um receber que não tinha uma prova. Era um receber com prova. O que eu quero dizer com isso? Eu vou lembrar a você aqui, se você achar por bem de lembrar, se você achar que esse tópico é um pouco complicado, passe mais rápido por ele e foque mais no terceiro tópico que é mais aplicado. Mas eu não vou deixar de explicar para você um pouquinho disso aqui. Olha, o que Pedro está falando com os anciãos e os presbíteros ali da igreja é o que ele teve que explicar no capítulo 11 de Atos. Porque quando no capítulo 10 ele foi
guiado pelo Espírito Santo, ele teve um sonho, depois o Espírito Santo falou com ele que fosse com aqueles homens à casa de Cornélio, ele foi. Na casa de um gentio. E entendendo que Deus o mandou ali. Então ele não desobedeceu, ok? E aí, quando ele chegou lá, o homem falou para ele, né, que ele também tinha recebido uma revelação e etc, etc. E Pedro começou a falar sobre Jesus para ele, entendendo que Deus não fazia acepção de pessoas. Essa foi a palavra de Pedro. E no que Pedro está apresentando a Jesus, vamos dizer, pregando o evangelho, compartilhando com ele o evangelho e sua família e os convidados, aquelas pessoas que estavam ali começaram a falar em línguas estranhas. Com certeza, por inferência do que foi pregado, nós entendemos que eles creram. Aleluia! É um texto que não houve tempo para confissão, mas nos seus corações seguramente houve tempo para crerem na mensagem do evangelho. E ao tendo crido, Jesus os batizou com o Espírito Santo. E como é que Pedro soube? É porque eles falaram em línguas estranhas. Todo mundo que estava reunido ali começou a falar em língua estranha. E aí, quando Pedro viu isso, ele disse, espera aí. Essa intervenção não é do homem. Ninguém pode fazer tal coisa. Aquela gente nem tinha ouvido falar. Escuta isso, por favor. A parte da pregação que Pedro estava, não tinha falado, né? Não estava anunciando, chamando as pessoas que clamassem. Pelo menos no que está escrito na Bíblia. O fato é que eles creram em Jesus e Jesus os selou, os batizou com o Espírito Santo, os revestiu com o Espírito Santo e com fogo. E a prova foi a evidência de falar em línguas estranhas. E Pedro, quando viu aquilo, ele entendeu claramente. Falou, peraí, Jesus não poderia batizar, revestir alguém não vestido. Então eles já estão salvos. E aí ele diz, eu não posso negar a água. E batizou eles na água. Pronto. Agora, quando ele foi para a volta dos irmãos judeus, mas que já eram irmãos, crentes, então ele teve que se explicar. Porque, como assim, Pedro, que você batizou gentios? E aí ele explicou. E eles entenderam e receberam e entenderam que era de Deus. Agora, neste concílio, Pedro traz este testemunho, de novo. Ele diz, irmãos, vocês se lembram, né? Como na casa de Cornélio, Deus mostrou, vou voltar lá na nossa revista, olha lá, mostrando que Deus concedeu mediante a fé. Ou seja, eles não precisaram ser circuncidados, não precisaram obedecer à lei, eles não precisaram de nada, eles ouviram a palavra de Cristo, o evangelho, e Deus confirmou. Veja aí o final do nosso texto aí, sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou os seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi a colocação de Pedro. A salvação não pode estar vinculada com a obediência da circuncisão, a obediência da lei. Por quê? Porque Deus manifestou a comprovação de que eles eram salvos, porque inclusive assim como a nós, isso foi uma palavra muito forte que ele colocou, assim como a nós, quando ele explicou para aqueles judeus, ele diz, do mesmo jeito que nós recebemos este revestimento de poder, do mesmo jeito eles receberam também. Vamos aqui para o segundo subtópico no meu roteiro, o relatório de Pedro. É ler Atos 15, 7 a 11, depois você pode tomar um tempo, professor, se você quiser fazê-lo, faça com os alunos também. Pedro explica que Jesus batizou com o Espírito Santo, Cornélio e os que estavam em sua casa, eles já tinham recebido a salvação. Eles foram salvos, olha lá, sem serem judeus e sem a circuncisão. Então, este é o ponto que eu penso que já explicamos suficiente aqui. Vamos ao terceiro subtópico aí da revista, o relatório de Paulo e Barnabé. Deixa eu aumentar aqui nessa página aqui. Diz, em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. E a parte de Paulo e Barnabé no texto lá é bem curtinha, é isso aí mesmo. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem a exigência da lei. Então, essa segunda parte do parágrafo aí foi pastoral, foi a explicação, aí foi exemplos, mas o que o texto bíblico fala sobre a palavra de Paulo foi exatamente focada, deixa eu ver se eu coloquei este versículo, não, mas o de Atos 15 e versículo 12, no meu roteiro eu coloco aí para você. Então é um versículo só no texto lá do concílio, capítulo 15 de Atos, é todo o concílio, desde por que começou aquele concílio, ou foi chamado, né, como Paulo e Barnabé vão para lá para Jerusalém, até todo o acontecimento dele. E no versículo 12 fala sobre isso. Paulo e Barnabé contaram do fato de Deus ter manifestado sinais e prodígios entre os gentios. E a pergunta é essa: o que significa a presença de sinais?
significa que Deus quer e está salvando entre eles, porque os sinais não levam ninguém à salvação. Mas os sinais ajudam, fazem com que as pessoas creiam em Deus, né? E os sinais são aquilo que Jesus disse, devem seguir a estes que creem, né? É caminhado junto com a pregação do evangelho, nos dois textos de Marcos e Mateus, nós vemos na comissão de Jesus Cristo, amém? Então, Paulo e Barnabé confirmam que no ministério deles, dentro do mundo gentílico, Deus está salvando e demonstrando através de sinais e prodígios. Este tópico tem 4 subtópicos e a palavra maior e principal é a de Tiago, né? Nós ouvimos 2 testemunhos de Pedro, que falou do assunto de Cornélio, de Paulo, que falou como Deus estava atuando no campo missionário, e agora vai ser o discurso de Tiago, o líder desta reunião. O discurso de Tiago. Estamos, portanto, na página 21. Tiago, o justo, irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras citando Amós 9, 11 e 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Este é o foco de Tiago. O foco de Tiago, fiz uma pausa aqui, né? O foco de Tiago é mostrar que as Escrituras, que para eles era o Antigo Testamento, ok? O Novo Testamento estava em formação ali, Atos dos Apóstolos estava sendo vivido ainda, né? Então, as Escrituras que Deus deu aos seus pais, aos judeus do tempo da lei, amém? Mostrava que Deus, através daquelas profecias, já estava incluindo esta salvação do mundo gentílico. E esta foi a palavra mais forte de Tiago. Vou voltar à leitura aqui da nossa revista. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. Então, por revelação, eu entendo o quê? A palavra de Deus, ok? A revelação é a palavra de Deus, né? Que nós hoje já temos completa, Antigo e Novo Testamento. E o que Tiago estava falando, a revelação que eles tinham é o Antigo Testamento, ok? Para eles era e é a palavra de Deus. Então, Tiago estava mostrando o que está acontecendo através da missão de Paulo e Barnabé não é contraditória à revelação, ou seja, a palavra de Deus, mas é o cumprimento da revelação, portanto, cumprimento da profecia dada por Deus. Vamos seguir aí? O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por cartas às igrejas gentílicas, enviada por Paulo, com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, resultando na separação dos 2 líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. Então, o centro para mim deste tópico é explicar as 3 palavras, né? As 3 palavras, os 3 participantes que a Bíblia nos coloca. A primeira participação de Pedro, o testemunho de Cornélio, muito importante. Foi um marco verdadeiramente que Deus permitiu acontecer. O testemunho de Paulo e Barnabé, que agora já tinham uma vivência missionária e um fruto, né, desta obra missionária muito grande, mas uma palavra realmente pastoral, muito firme naquilo que todos nós devemos ter hoje. Como assim? Tiago decidiu, não só baseado, ele confirmou estas evidências, mas explicou aos irmãos que estas evidências não são coisas novas. Tome atenção que isso aqui talvez a gente encontrou alguma coisa a aplicar para nós. Presta atenção. A parte que Tiago fez foi essa. Este mover que está acontecendo não é um movimento, não é uma novidade inventada, não é uma coisa que a gente como igreja está fazendo. Não, isto foi revelado
pelo nosso Deus, o Deus que deu a lei de Moisés, que também falou aos profetas, que revelou sobre a vinda do Messias, sobre Jesus, também já falou sobre a salvação chegando aos gentios, dessa maneira, pela fé, pela fé. Então, Tiago conclui baseado aonde? Nas Escrituras. E aqui a gente pode, sim, por que não, fazer uma aplicação para nós. Qual é a aplicação? É que quando nós olharmos coisas novas no nosso meio, se nós não pudermos calcá-las nas Escrituras, verdadeiramente, não por alegoria, pode ser, porque essa palavra, aquela palavra bem geral, não. Se aconteceu, se é confirmado, se é o projeto de Deus, então tudo bem. Mas se não é, se está contrária às Escrituras, então nós não podemos confirmar, porque esta é a revelação que Deus deu para nós e ela está selada. Esta revelação foi fechada e se você tiver alguma dúvida, leia as últimas palavras deste livro da profecia, como diz a própria palavra bíblica, né, para assegurar-se disso. Então nós vamos voltar agora à nossa revista e caminhar no nosso segundo tópico, portanto já na página 22, um presente de salvação para todos. Deixa eu compartilhar com você aqui. Primeiro, o que é a graça de Deus? A palavra grega charis, significa favor, bondade, dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Então está aí. Graça é algo que não se merece, é um presente que não se merece. Então não pode ser por mérito. Mérito é a gente mereceu, a gente fez alguma coisa. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. Ou seja, o único meio de se reconciliar com Deus é um presente de Deus, não pode ser alcançado. Ou seja, nós jamais seríamos salvos se não fora pela graça de Deus. Vou terminar aí a leitura deste tópico que diz: a lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Claro que havia uma provisão na lei que permitia o perdão dos pecados, né? Foi a provisão da graça no tempo da lei que permitia com que aquele povo, que assim vivia, que assim o fazia, pudesse encontrar o cobrir dos seus pecados diante de Deus e a encontrarem a eternidade com Deus. No entanto, salvação, transformação, reconciliação que nós entendemos na plenitude somente pela graça expressa em Jesus Cristo. Nosso roteiro diz o que é a graça de Deus e a explicação é porque a graça é um dom imerecido, nada do que nós possamos fazer pode alcançar a salvação. E eu falei essas palavras, agora refaço aqui no nosso roteiro. Ou ela vem da graça de Deus, ela quem? A salvação. Ou a salvação vem da graça de Deus, que nos oferece e nós aceitamos, ou ela não chegou a nós. Eu vou repetir isso aí. Ou a salvação vem da graça de Deus que é oferecida a nós e nós a aceitamos. Então, a graça, eu penso que eu não coloquei bem aí, talvez não revisitei as minhas palavras. Depois você me ajusta aí no meu roteiro, coloca as palavras mais corretas aí. Mas deixa eu explicar aqui para que você pelo menos entenda. A graça oferece e nós podemos aceitar, ok? A graça não impõe, né? A graça não é irresistível, como alguns ensinam. A graça, ela oferece. Ela é o presente, se ela é um presente, ela é um dom, este dom é oferecido. Então, Deus oferece a sua graça para que nós alcancemos a salvação e quem aceita é salvo. E o único caminho de ser salvo é recebendo este presente. Ou ele chegou por um presente que nós não merecíamos, ou ainda não chegou. Então, alguém que se esforça, alguém que faz algo em função da salvação, e isso aqui é uma palavra muito importante, porque é exatamente o que fez aquele primeiro versículo que a gente falou, problemático. O problema não é se circuncidar. O problema não é orar muito ou pouco. O problema não é, sei lá, vir para essa igreja ou aquela igreja. O problema é dizer, se não for aqui, se eu não fizer isso, eu não sou salvo. Aí há um erro fatal. Quem vai por este caminho não alcança a salvação.
A salvação é pela graça e a gente alcança esta graça através da fé e nada mais. Porque como é que você não tem como pegar, você não tem como entender e você não pode fazer nada. O alcançar, nós explicamos bem no nosso outro roteiro, eu penso que nós vamos falar um pouquinho disso no próximo subtópico, né? Tem a nossa participação do aceitar, né? Em 3 diferentes coisas, mas nada disso providencia esta reconciliação. O providenciador que pode oferecer é Deus e ele o fez através da graça. Eu penso que está claro para nós e nós já podemos passar para o segundo subtópico. Vamos lá. Jesus Cristo, deixa eu descer aqui que eu acho que eu subi demais, como a manifestação da graça. Tá? Na página 22 aí embaixo. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Deixa eu ver lá no meu roteiro com você aqui o que nós colocamos, porque eu acho que vai ser mais explicado se eu somente ler isso aí. Então, Jesus Cristo como manifestação da graça. O sacrifício de Jesus providencia o preço para o perdão dos pecados. O grande problema da humanidade que separou o homem de Deus é um só. Quem sabe dizer qual é este problema? É o pecado, perfeitamente. O problema da humanidade que o separou de Deus, o problema da humanidade que por ele vai ser condenado eternamente, chama-se pecado. O sacrifício de Jesus providenciou o preço para pagar por este pecado. Agora, vamos continuar aí. A graça agora, então, oferece este perdão. Jesus pagou o preço por este perdão. E a graça agora, ela oferece este perdão. Mas quem que recebe? Olha lá. E quem se arrepende, alcança o perdão. Então, a maneira de receber o perdão, biblicamente, é o arrependimento. Jesus pagou o preço pelo pecado. A graça oferece a mim e a você, dizer, olha, se você crer, se você tiver fé e você se arrepender, você vai poder receber este perdão. Amém? E é isso que acontece. É assim que a graça atua, tá? Então, o arrependimento é um recebimento da mensagem. Porque a mensagem do evangelho chama o arrependimento. Não é uma obra. Arrepender-se não é uma obra. Não é acender uma vela, não é ir para algum lugar, não é pertencer a alguma denominação, igreja, nada disso, não é uma obra. É receber. Não é isso? É crer e receber. É uma evidência. O que mais? Olha lá, a graça, ela oferece a justificação. E todo aquele que crê alcança essa justificação. O que significa justificação? É como se houvesse um julgamento, um juízo, uma corte, e você foi encontrado justo. Mas nós não éramos justos. Pelo nosso pecado, nós éramos condenáveis, injustos. Mas Jesus, o preço do teu pecado, do meu pecado, foi apresentado diante de Deus, que haveria de julgar, e vai julgar a todos. Capítulo 20 de Apocalipse, né? Então foi apresentado e nós fomos absolvidos. Nós fomos justificados. Quem crer no sacrifício, no sangue de Jesus, como pagamento diante de Deus e dizer, eu quero este pagamento para a minha vida. Eu creio nisso e eu quero que seja aplicado. Pronto, na hora que você creu, essa justificação foi aplicada para você. Então, a obra foi feita por Cristo Jesus. Deus ofereceu pela graça tanto a Cristo como a esta obra perfeita. E a nossa parte está sendo explicada aí. Através do arrependimento, nós alcançamos o perdão. Através da fé, nós alcançamos a justificação. A graça também oferece transformação a todo aquele que quer o caminho de Deus e se converte a ele. Alcança transformação, o novo nascimento. Então, o novo nascimento não é somente uma confissão. Confissão é parte do que a Bíblia diz ser, não é? Ser parte dessa realidade do novo nascimento. Da nossa parte. E eu quero, por exemplo, já esclarecer que Cornélio provavelmente confessou dentro do seu coração. Eu não digo que necessariamente nós devamos deixar por aí, porque na maioria dos casos, Jesus, João Batista, Pedro e Paulo chamava, perguntava, né? Como nós fazemos.
A confissão. E uma das maneiras que você não escapa da confissão, no melhor dos sentidos, é o batismo. O batismo nas águas, em verdade, a finalidade dele é para a confissão. Era a maneira que as pessoas publicamente, inclusive, né? Porque alguém pode aceitar Jesus num contexto de uma conversa como Jesus e Nicodemos, por exemplo, 1 a 1. Né? Mas ao se batizar, alguém se batizar publicamente, está fazendo, né, se tornando verdadeiramente, publicando a sua nova fé. No entanto, veja aí, o novo nascimento é uma transformação espiritual, Uma série de realidade acontece e nós recebemos pela graça, somos oferecidos, como Jesus falou a Nicodemos. Você tem que nascer de novo, ou seja, há algo extraordinário, há um novo nascimento, né? Então, esta salvação, esta graça oferece este novo nascimento. E como é que a gente recebe? Aquele que quer o caminho de Deus e aquele que se converte a ele. Então, crer, se arrepender, é querer. Confessar é o ápice do querer, é dizer, eu quero isso para mim. E é por isso que nós, historicamente, perguntamos quem quer. Aleluia. Amém? Porque essas três coisas juntas, é Romanos 10 e 9, que fala, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer será salvo. Não é isso? Então, é simples. Quando nós confessamos, seja Cornélio no coração, e depois ele confessou pelo batismo também, ele não deixou de confessar. Mas por que eu chamei a atenção da confissão no coração? Porque foi suficiente para ele receber o batismo no Espírito Santo, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Mas a maioria dos outros casos bíblicos, ele foi exceção na Bíblia, tá? Mas a maioria dos outros casos bíblicos, não. Primeiro as pessoas confessaram, as pessoas falaram, se batizaram depois, né? Ainda tornando pública a sua fé e depois receberam também o batismo com o Espírito Santo, isso no contexto de Atos dos Apóstolos. Então, falando por último aí da transformação, quem é transformado? Aquele que quer. Porque, infelizmente, pode acontecer que alguém creu, ouviu a palavra, creu, sabe que está errado, mas não quis. Não quis, não é que a pessoa não se sentiu mal pelos seus pecados, mas não quis entrar. Por isso, você tem que querer se arrepender e converter-se, ou seja, ir para o caminho de Deus. Enquanto o arrependimento é quem vinha para cá, deu meia volta para o outro lado, tá? Minha mão parece que não gira os 180 graus mais, né? Enfim, eu tô tentando aqui fazer ela girar. Mas, enfim, você gira para um lado para o outro, a conversão significa caminhar para o caminho contrário. Então, se nós andávamos para o caminho das trevas, nós nos convertemos para o caminho de Deus. Se nós adorávamos os ídolos, nós nos convertemos para adorar agora a Deus. Se nós participávamos com o mundo e o espírito do mundo, agora nós nos convertemos e nós estamos e somos e vivemos somente dentro do contexto do Espírito de Deus e da Igreja de Deus. Isso é conversão. Então, precisa querer. Algumas pessoas até creem, mas não querem isso. Então não há a transformação, não há o novo nascimento. Faz sentido? Eu penso que eu expliquei bastante mais do que eu esperava explicar, mas está aí para nós essa explicação da graça, da manifestação da graça. Eu vou nos próximos subtópicos aqui, no terceiro, passar rapidinho para a gente focar por fim no terceiro tópico, que é o mais aplicável aí. Deixa eu ver aqui, começou lá embaixo, né? Começou lá embaixo. Olha lá, a graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus, gentios, pela graça, mediante a fé. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador. Diante desta graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Vamos ao nosso roteiro. E realmente eu nem fiz havia muito o que explicar sobre isso aí, principalmente sobre a graça ensina, mas nós vamos falar um pouquinho disso no próximo tópico e no meu outro roteiro, se você quiser ouvir sobre
a graça para a vida do crente, não deixe de assistir este tópico lá na outra lição, porque nós abrimos este texto aí baseado em Tito, capítulo 2, versículo 10, 11, 12. Se você está interessado em ouvir, esta aula foi exatamente para isso. Vamos ao terceiro tópico, então, já de uma vez, da nossa lição. Vou abrir a revista aqui de volta. Terceiro tópico da lição, portanto, na página 23, Crescendo na Graça. E este é o tópico que nós vamos mais poder aplicar. E vamos ler alguns textos bíblicos aqui com você também e aplicar para a nossa vida e os nossos alunos. Crescendo na graça, número 1, como nos aproximar do trono da graça? Isso vai estar baseado neste texto de Hebreus 4,16. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim, deixa eu fazer uma pausa aí para a gente só caminhar no pensamento do autor. Crescer na graça é estar cada vez mais maduro espiritualmente, sempre amadurecendo, é isso que ele está querendo dizer. Pressupõe, ou seja, significa um amadurecimento espiritual sempre. Então, crescer na graça, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, é isso que ele está querendo dizer. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos. Então, não só o recebimento da graça, mas a vida na graça, o alcance ao trono. O trono é onde está aquele que nos dá a graça. Então, quando nós nos chegamos à presença dele, nós tampouco vamos a ele dependentes do que nós fizemos, dos nossos méritos, mas do que foi feito por nós. É isso que está dizendo aí. Então vamos lá, de novo. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a única coisa que nos tirava da comunhão com Deus. O que é? A barreira do pecado. Seguimos aí a leitura. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Eu vou colocar para você, no meu roteiro aqui do terceiro subtópico, a gente até vai colocar um texto bíblico aí para você, como nos aproximar do trono da graça. E a mensagem que o pastor deixou e a palavra do texto, vamos lá, 4,16 de Hebreus, deixa eu levar você lá, olha lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar isso. E aí a pergunta do tópico é, como nos aproximar do trono da graça? Cheguemos, pois, com confiança. Esta é a conclusão. Como nos aproximar? Com confiança. Então, voltando ao nosso roteiro aí, com confiança é a resposta, e nós já entendemos, pela palavra do pastor que nós lemos, que a nossa confiança não é porque nós fizemos algo para merecer. Aleluia, que lindo! Nós chegamos com confiança diante de Deus, por aquilo que ele fez em Jesus Cristo, através de Jesus, por aquilo que Jesus fez, pela obra completa, aleluia, da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. É por ela que nós podemos ter confiança. Agora, o interessante é que eu coloquei um texto para você aí, do capítulo 51, que foi a oração de Davi, é o Salmo, 51, foi a oração dele depois daqueles pecados que ele cometeu, que nos deixa todos boquiaberta, como alguém segundo o coração de Deus pôde cometer tais pecados. E a pergunta é, como Davi se apresentou diante do trono da graça? Porque ele se apresentou. Ele se apresentou. E no versículo, a gente vai ler somente alguns poucos versículos, 5 versículos no total, 1 e o 2, e depois vamos saltar do 10 ao 12, e vamos ouvir por voz de Davi. Olha o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então tá aí, ele está diante do trono da graça, mas ele está se referindo à misericórdia do Senhor, ou seja, não é o que ele fez ou deixou de fazer. E pede, porque o problema que nós temos e podemos inclusive nos encontrar com ele, nós tínhamos antes de chegar a Deus, a comunhão com Deus. E como Davi
e nós algumas vezes falhamos, mas Davi falhou feio. Este problema traz problema no nosso relacionamento com Deus. E ele trouxe diante do trono da graça e disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu vou saltar lá para o 10 ao 12. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Eu amo este salmo porque demonstra, pelas palavras inspiradas de Davi, a realidade do que acontece quando nós, que já somos de Deus, nos perdemos no caminho de pecado. Uma coisa é você cair num pecado. Você falhou uma vez e mentiu, e se sente mal, e foi lá pedir perdão, e pediu perdão a Deus. Outra coisa é você entrar num pecado e permanecer no pecado, e dar desculpa, e virar para cá, e dizer como Eva disse foi a serpente, como Adão disse foi Eva, e por causa disso continuar, né, estar em pecado. Ou como Davi, que também foi de um pecado que ele cometeu com Batseba, fazer com o esposo dela foi o segundo pecado, e ali ele estava atolado, quando Deus usa o profeta para dizer, em termos de figura, quem era Davi diante de Deus. Através daquela história, ele diz: este homem é digno de morte, este homem, né, é condenável. E Natan diz: este homem és tu, rei Davi. Então, ele naquela hora se arrepende profundamente, e estas são as palavras. Agora, veja que no versículo 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Uma das marcas nossas de estar em comunhão com Deus é sentir, é saber e sentir a presença de Deus. É entender que o Espírito Santo, e talvez você não sinta isso todo o tempo, cada segundo da sua vida, mas há situações, seja numa situação de felicidade, num culto, seja situação exatamente o contrário, quando você chega perto do pecado, que você sente a reação do Espírito Santo de Deus. Todas estas reações são prova da presença, da realidade do Espírito de Deus. E ele conecta ainda com uma terceira: dá-me alegria, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deixa eu frisar nisso aqui. A salvação traz alegria. Quando nós estamos vivendo uma vida pesada como crente, sem alegria, algo está errado. Talvez não seja um pecado de adultério, talvez não seja um pecado de fornicação, talvez não seja um pecado de idolatria, mas algo está grandemente errado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando nós temos comunhão com Deus, traz essas coisas. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus traz esta alegria da salvação, é vívida no coração de todos os crentes. Mesmo passando por tribulações, ele vive esta realidade. Então, o que nós aprendemos aí? Não é? Como nos aproximar do trono da graça? Nós vimos por Davi aí, humildemente, mas com confiança. Com confiança de um Deus que é misericordioso. Veja que ele apela à misericórdia de Deus, mas ele pede para retornar. Aleluia. O fundamental da salvação enquanto nós vivemos aqui, o fundamental dela para a eternidade é o céu. Mas durante o tempo aqui é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E é isso que ele pede a Deus: não tire de mim, porque isso significa perder a salvação. E Davi clamou ao trono da graça. Como chegar? Ele chegou com confiança, mas ao mesmo tempo, como nós vemos aí, com humildade. A segunda pergunta desse tópico é quando? Quando chegar? Deixa eu colocar aqui para você. Nós falamos de como chegar, nos aproximar, e agora no 2, o comentarista pergunta: quando devemos nos achegar? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia e jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se chegar com confiança hoje e sempre pela fé em Jesus Cristo. Eu acrescentei uma coisinha aí para nós, no meu roteiro. Em primeiro lugar, lembrando do exemplo de Davi, e a tradução é correta,
nós usamos, vamos lá de novo no 4,16, olha lá. A pergunta lá agora é quando, né? Cheguemos, pois, como? Com confiança ao trono da graça. Para que, essa aí a gente vai responder depois, possamos alcançar misericórdia e achar graça. A fim de sermos ajudados quando? Aí está a resposta do quando. Então, no texto, na tradução em português, diz em tempo oportuno. A colocação do pastor está correta. Este tempo oportuno aí é a hora da necessidade, né? Em outras tantas traduções, inclusive para outras línguas, nós encontramos esta realidade. É a hora da necessidade. E veja que Davi, que pecou, é a hora que ele precisa da graça de Deus. Quando ele falhou, quando ele foi ouvir uma palavra de Deus de peso, né, de condenação para contra a sua vida, ele foi ao trono da graça. Esta é a hora de ir ao trono da graça. E aí eu coloquei para nós aí, Hebreus 4,16, em tempo oportuno ou ainda enquanto é tempo. Então eu fiz uma segunda colocação da hora do trono da graça. A primeira colocação é a nossa necessidade. É a primária, é a que está no texto. Quando é que nós devemos ir? Quando você necessitar. Quando você necessitar. Quando você precisa da misericórdia de Deus, que é a palavra que a gente vai falar, o que recebemos, né? Quando você precisa do perdão de Deus, é a hora de ir ao trono da graça. Mas uma questão acerca do quando, que é muito importante nós como crentes hoje notarmos, é enquanto ainda é tempo. O que significa? O tempo vai acabar. Segunda aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 2, eu botei no 1, eu penso que eu já corrigi no de vocês, quando você imprimir já está corrigido 2. Diz assim, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, a primeira colocação deste tempo, enquanto é tempo, é que há uma oportunidade de salvação. E, na verdade, nós sabemos, enquanto nós temos vida, nós podemos alcançar a salvação. Aqui, neste texto, é aplicado a salvação, não é? A aceitar este caminho. E eis aqui, não é? Nós, quando trazemos o apelo, cantamos aquele hino memorável. Amanhã pode ser muito tarde. Então, é isso que estamos dizendo. O tempo de chegar ao trono da graça é hoje, porque estamos no tempo aceitável. Amanhã, se não tivermos vida, já não é mais aceitável. Deus não vai aceitar. Quando as virgens, eu vou até ler o texto das virgens daqui a pouco, na parábola de Jesus, bateram a porta as que ficaram de fora, já se fechou a porta. Não é mais o tempo aceitável. Hoje é o dia, agora é o tempo aceitável. É isso que Paulo está falando em Coríntios 6 e 2. E o segundo exemplo aí é enquanto é tempo. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Mateus capítulo 25, 10 a 12, diz o texto. E tendo elas ido comprá-lo, porque 5, né, foram comprar o azeite porque não tinham quando Jesus voltou. O esposo, né, o noivo, chegou para o casamento. Aí vamos voltar lá no 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu depois? Fechou-se a porta. Isso é que é importante para nós. Há um tempo aceitável para voltarmos diante do trono da graça. O trono da graça não é um lugar para aceitar tudo e todo mundo que quer viver no pecado. Pelo contrário, a graça foi enviada para nos tirar do pecado. Ponto. E como fazendo uma ponte com o que Davi falou, trazer a alegria da salvação, não a alegria na carne. Eu tenho visto muitos dançando, vivendo na carne, com alegria na carne. Mas há um pesar na alma, não se engane. Porque só o que tira este pesar do coração do homem é o relacionamento com Deus. No entanto, o tempo de alcançar o trono para perdão, o trono da misericórdia. Veja o que é a palavra misericórdia. Quando a gente pede misericórdia a alguém, é um favor para além de um favor normal. É que esta pessoa se apiede de nós, porque nós estamos numa situação deplorável. Você pode pensar aqui um pouquinho na palavra misericórdia, por favor, comigo? Ok? Então, o texto voltando aí, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas, as virgens, a igreja, porque este texto aí é aplicado à igreja, é da igreja, Jesus está falando do salvo, da igreja, todo mundo vestido de branco, todo mundo ali é noiva, todo mundo tem o azeite do Espírito Santo, mas algumas deixaram acabar e estão numa vida carnal.
E aí quando chegou o noivo, disseram, olha, a gente tem que entrar, mas tem que ter azeite. E nós não temos, divide aí, não dá para dividir, não podemos. E elas foram comprar, já não era tempo. E este é o ponto da nossa colocação aqui. Quando é que nós devemos chegar? Há um tempo. Há um tempo, há um tempo. E aquelas que estavam prontas, há tempo, aleluia, entraram e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, é o versículo 11, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Muito forte, mais uma verdade divina, uma realidade que nós precisamos entender e temer ao Senhor por isso. Nós precisamos entender que este final de ficar de fora era o nosso destino desde o princípio. O favor, a graça, oferece uma saída disso. O mundo está todos caminhando para ficar de fora desta porta. Mas Jesus nos apareceu. A mensagem do Evangelho, pela graça, nos foi dada e nós a aceitamos, aleluia. Nós nos arrependemos, é uma saída. E todo mundo é livre de recusar, e muita gente recusa. Não quero nada com isso, não. Isso é religião, isso é fantasia, isso é mitologia. Eu vou querer isso, alguém me prendendo? Ninguém está prendendo, nós estamos todos nós mortos no pecado. Agora, quando nós ouvimos a palavra da verdade, e nós entendemos, e nós nos arrependemos, e nós aceitamos, o caminho da graça é um outro caminho, aleluia. É um caminho estreito, Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas ele conduz aonde? À salvação. E ainda neste caminho nós precisamos da graça para aceitá-lo. Ele ofereceu, está aqui a porta, você quer? E eu e você dissemos sim, eu quero, aleluia. E neste caminho da graça, neste caminho apertado, algumas vezes nós falhamos como Davi falhou. E nós precisamos acessar o trono da graça. Mas façamos enquanto é tempo. Quando nós vemos o Espírito Santo, o nível do Espírito, como diz ali, daquela botija de azeite se abaixando, a alegria da salvação sumindo, a alegria se tornando cada vez mais carnal. Eu sei que muitas vezes o nosso meio está se tornando, mas guardemo-nos. Não importa quantos perecem, nós conhecemos isso pelas histórias que temos estudado. Bendito você. E fale ao seu aluno que tem vindo à escola dominical para ouvir a palavra de Deus, que tem vindo aos cultos de ensino da palavra, para ouvir a palavra de Deus, e Deus tem falado a sua vida, e você está aqui, né, no caminho da salvação. Mas se há algo errado, volte enquanto é tempo. Vá buscar azeite enquanto é tempo. Por quê? Porque a porta vai se fechar. E aí não dá mais tempo. E este é o alerta que eu gostaria de trazer prático para as nossas vidas neste penúltimo tópico aí. E acabando a lição com o terceiro, né? O terceiro subtópico, que eu vou compartilhar com você da revista, na página 23, lá embaixo. Diz o que recebemos ao nos achegar ao trono da graça. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica sua graça por meios espirituais ordenados. A palavra, a pregação do evangelho, a oração, o jejum, a adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão na mesa do Senhor. E eu vou terminar somente com essas palavras aqui, voltando lá ao capítulo 4 e 16, né? O que recebemos e o que ele pediu aqui no capítulo 4 e 16, de novo, voltando a este mesmo texto, diz: cheguemos, pois, como? Com confiança ao trono da graça. Agora sim, para que possamos alcançar o quê? Tá aí. Misericórdia e achar graça. Achar o favor, tá vendo? A fim de sermos ajudados. Então, essa linha central aí do texto que você está lendo comigo é o que nós vamos encontrar. Ajuda, viu a palavra final aí? Sermos ajudados. Achar graça, achar um favor de alguém que vai nos dar misericórdia. Veja a primeira palavra, alcançar o quê? Misericórdia. E nós já meditamos um pouquinho aqui no que significa isso, misericórdia. E se nós não temos, presta atenção por favor, que isso aqui é a questão mais delicada, porque nós ouvimos do contexto da graça hoje na igreja de hoje, mal colocada, irmãos. Parece que a graça é tipo assim, a igreja é boa, é tudo certo, é tudo bom, é só de alegria e enfim, é festa por causa da graça. Não, irmãos. Nós estamos entendendo errado a graça de Deus. E eu não vou focar em outros detalhes, senão somente
para terminarmos este estudo neste contexto aqui de Hebreus capítulo 4. E talvez no exemplo de Davi, não é? Que estava nessa situação, precisando naquele tempo da misericórdia do Senhor. Então veja, vamos conectar aí, o trono da graça é o lugar de receber misericórdia. Então se nós não entendemos que nós precisamos da misericórdia de Deus, nós não precisamos do trono da graça. Amém? Este é o entendimento bíblico daquilo que nós estamos aprendendo aqui. Então, o que é que nós vamos receber lá? Nós vamos receber a misericórdia. Para quê? Para o perdão do Senhor, que é o que Davi precisava. É o que nós precisamos no dia a dia, que o Senhor nos socorra, nos ajude no momento da nossa tentação, nos perdoe quando nós falhamos. O que mais? A palavra socorro. E a terceira ou última colocação aí, né, é o poder espiritual. O trono da graça também, nos dá acesso a poder, a fortaleza enquanto nós estamos tentando permanecer neste caminho que é difícil, que é estreito. Mas esta é a realidade, que nós, para ela, precisamos de alcançar a Deus, que Deus tenha misericórdia e dar-nos mais do seu poder. Nós temos acesso àquilo que Ele propôs, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Vamos pedir, vamos clamar. Aonde nós vamos clamar? Diante do quê? Do trono da graça. Aleluia. Aleluia. Porque pela graça Ele enviou o seu Espírito, não é, para morar em nós, enviou o revestimento do poder pelo seu Espírito, dando poder para evangelizar e para viver espiritualmente em vitória. Que Deus nos ajude a continuar tendo acesso ao trono da graça e que nós usemos debaixo deste trono da graça e alcancemos socorro no tempo oportuno diante de Deus. Que Deus abençoe você ricamente neste fim de semana em nome de Jesus. Amém.